Boa noite, telespectadores. Estamos de volta aí novamente com o nosso Viver Bem em Cristo, conversando com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, mais uma vez aqui dispondo do seu tempo precioso, não é, para estar nos esclarecendo algumas dúvidas aí dos nossos telespectadores e também falando, não é, então, sobre a palavra de Deus. Uma boa noite, pastor Sérgio, seja bem-vindo. Boa noite, que alegria aí retornar aí ao programa e poder, pelo Senhor aí, ter essa brilhante oportunidade de falar da verdade aí para todos vocês. Isso é algo que me alegra muito. Que Deus abençoe a todos e o programa seja muito proveitoso para todos. Amém. Bem, pastor, temos aí uma pergunta, né, de um telespectador que diz: nós iremos nos reconhecer no céu? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Com certeza vamos nos reconhecer. Porque a esperança que as pessoas têm, não é, do reencontro. Os que forem salvos vão se encontrar com os salvos. E lá não temos muita informação de como vai ser o estilo de vivência que nós vamos ter lá. Mas eu creio que tudo vai ser a nível espiritual, coisa que a Bíblia diz que o homem nunca, essa verdade de que Deus tem preparada para nós, para a glória, diz que o homem nunca sentiu no coração, nem na mente, nem nas emoções. Só o seu espírito consegue acessar essa maravilha, só o nosso espírito consegue tocar isso. E como a gente não tem assim uma vida ainda totalmente espiritual e glorificada, então nós não tocamos isso ainda. Não temos nem noção de como vai ser. Mas Deus diz que vai ser muito melhor do que aquilo que é o melhor que eu imagino. Né? Bom. Então a Bíblia diz lá que vai ter paz, não tem mais choro, não tem mais tristeza, não tem mais angústia, não tem mais doença, não tem problema financeiro. Então veja bem, erradicou todos os problemas humanos, né? Então vai ser uma maravilha. Eu creio que Deus jamais enganaria as pessoas da terra, porque Ele é Deus e nele não há nada de mentira, de pecado. Ele é puro, é santo, é justo. E o DNA dele é amor, né? Então, por mais que eu queira extrair de Deus uma coisa ruim, eu nunca vou conseguir. Porque tudo que flui dele é amor. Neste nível, provavelmente, sim, eu creio que iremos nos reconhecer, mas não teremos os sentimentos que nós temos aqui. Serão diferentes, porque os sentimentos que nós temos aqui, nos reconhecermos pelos sentimentos que temos aqui, não haveria mudança, porque viriam todas as outras coisas juntas, não é? E que não são puras e que não são amor, né? Então realmente é difícil de imaginar, porque até mesmo se a gente imagina vai ficar só o amor, né, que tu sentia pelas pessoas, mas mesmo este amor que nós sentimos pelas pessoas ainda não é um amor puro e verdadeiro. Então, eu creio que será, sim, só um amor, mas muito além daquele que nós sentimos, porque se estamos junto a Deus, só na mesma perfeição de Deus, não é? No mesmo nível espiritual, não igual a Deus, mas ao nível desta pureza, né, de amor de Deus, eu creio. Assim, é isso mesmo, é imagem e semelhança. Veja bem, por que a gente tem tristezas, tem mal-estar, tem complicações de temperamento, que carregamos doença no nosso corpo? É por causa do pecado que nós carregamos, que distorce a nossa personalidade para viver padrões que não são de Deus, para ter expectativas que não são as de Deus.
E aí isso acaba frustrando nossa alma subjetivamente, assim, porque a gente quer ver o mundo diferente, quer ver que as pessoas sejam diferentes, que elas nos entendam, que elas nos dê aquilo que está faltando para nós, que na verdade o que falta para nós é Deus. Ele tem que absorver a nossa alma. E como Ele não está absorvendo a nossa alma, todo aquele diferencial faltoso que a gente tem, a gente quer que o mundo e as pessoas nos preencham. Só que Deus não vai deixar isso acontecer, porque isso é impossível de acontecer. Existe no homem uma sede inata de um preenchimento espiritual que nada no mundo e as pessoas podem substituir. Por exemplo, uma pessoa que está lá com ansiedade, tem crises horríveis, tem sentimentos e sensações do corpo que está ruim aqui, tá até dor nas costas, pessoas que se cortam todas com as unhas, se rasgam, porque tem crise de ansiedade. Bom, a pessoa quando chega nesse ponto, é que o pânico, o pavor que ela está sentindo por dentro, ela não está mais suportando viver com ela, né? Às vezes assim, mas a causa é externa, a causa que deformou os pensamentos dela, desorganizou a mente dela para viver aquele padrão, porque aquele já não é um padrão de uma exigência natural humana, aquele é um padrão de seres espirituais malignos que querem destruir aquela pessoa. Mas tudo passa pela alma dessa pessoa para chegar nesse ponto. Então, existem essas influências subjetivas malignas. E o desequilíbrio de viver fora dos padrões de Deus vão gerando, acumulando uma série de cargas em que nós não conseguimos vencer e suportar, porque nós não conseguimos carregar a natureza pecaminosa. Deus não nos fez originalmente para isso. E as pessoas, às vezes, não conseguem conter essa invasão maligna subjetiva que tem na nossa alma, são os espíritos que é da nossa carne, da natureza pecaminosa. Aquela pessoa tem umas que são fracas, que elas não têm palavras nem moral e nem espiritual para poder conter aquele avanço maligno, avassalador das trevas, fazendo com que a pessoa fique obstinada com coisas que não vai acontecer, né? Ficar com tanto ódio no coração devido a muitas coisas ruins que fizeram para ela, porque ela não sabe se livrar das coisas ruins que são produzidas. Esse é o problema. Ela absorve, ela quer resolver, e aí então esse é o caos, né? Por isso que Deus se apresenta como o Salvador da ansiedade, da depressão, da angústia, né? Do medo, do pânico, do pavor. Deus está ali se oferecendo, olha, eu sou a solução, eu posso te ajudar, mas Deus não vai se intrometer desaforadamente na nossa alma sem a gente convidá-lo, sem a gente querer, né? Então, e aí Deus deixa aquele sofrimento se estender na nossa vida para a gente ter uma atitude de busca daquela falta, daquele vazio que ela tem, que ela não consegue preencher na vida. Um dia ela vai ter que achar Deus, de tanto sofrer. Um dia ela vai ver que não compensa a autossalvação, o autoaperfeiçoamento. Sei lá, tem tantas propostas que o mundo oferece hoje para a pessoa trazer resolução para os problemas emocionais e mentais. Mas não tem saída, é Deus só. Sim. Bem, pastor, em parte aquilo que o senhor falou tem a ver com a próxima pergunta, mas nós vamos fazendo um breve intervalo e já voltamos aí com o nosso Viver Bem em Cristo. Viver Bem. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo e tivemos aí no primeiro bloco uma pergunta
né, se nós iríamos nos reconhecer no céu, né, e em que tipo de padrões, né, nós iríamos nos reconhecer. Bem, parte da sua resposta, então, tem a ver com essa próxima pergunta, que é: você acredita que o mundo é povoado também por espíritos? E como os espíritos malignos, neste caso, atacam a mente da pessoa? Creio que tem mais espíritos no mundo do que pessoas, com certeza. Isso é uma verdade. Porque, veja bem, uma carga genética espiritual em nós, tem muitos espíritos familiares que atuam, cada pessoa. A Bíblia diz que são 7 nações que a natureza pecaminosa humana tem. E essas 7 nações são numerosas, né? Então, tem espíritos que habitam na carne do homem, por exemplo, que nunca se manifestaram na vida daquela pessoa. Porque, por motivos que eu não sei explicar, talvez tem áreas de formação moral que aquela pessoa tem uma resistência maior. Então, ali ela consegue se manter dentro dos padrões que ela não vai semear coisa ruim naquela área. Também não vai colher coisa ruim naquela área. Mas tem outras áreas que a pessoa é fraca. E quando a observação do maligno dentro de nós, ele só ataca onde a pessoa é vulnerável. Ali elas querem destruir a relação daquela pessoa com Deus. Então, por exemplo, uma pessoa do meu temperamento, assim, minha experiência pessoal, sempre eu sou atacado quando eu sou contrariado. Ali é o ponto que o inimigo ataca para destruir a gente. Então, quando eu estou com um plano, quando eu estou com um projeto, quando eu estou visualizando o sucesso, e vem dar tudo errado. Bom, aquilo me deixa descontrolado. Aquilo me deixa perturbado de uma maneira que cortaram o meu barato, como diz na gíria aí, né? E mesmo com todo o seu conhecimento da palavra, o senhor não consegue evitar isso? Não consigo. Não consigo, porque tem também um conselho de Deus em Provérbios assim, que Deus permite que eu sonhe, que eu planeje, que eu faça as minhas plantas, os meus projetos, os meus sonhos. Ele não impede. Deus não fica em cima de você, regrando você para não viver. Ele deixa você à vontade. Mas depois tem uma vírgula lá no provérbio que diz assim: mas só o desígnio do Senhor vai prevalecer. Mas com o seu conhecimento, sabendo que Deus diz a partir, né, de quando as coisas dão errado, né, a sua reação a isso não é ainda como o que Deus manda que seja essa reação. No dia a gente perde o ânimo, se frustra e vem a ira, a revolta. E aí a gente briga com Deus até. Então, por que tu deixou chegar até aqui? Por que tu não me avisou antes? Mas aí no fim do dia, depois que baixa a poeira da perturbação, a gente centra novamente a cabeça, pede perdão a Deus e diz que aceita o propósito. Então é isso que Deus quer da gente. Não é que a gente seja perfeito, irrepreensível, não é isso que Ele busca da gente. Ele busca assim, que quando Deus bloqueia você para andar numa posição que você quer e gosta, Deus precisa fazer você se humilhar diante da autoridade de Deus. Porque Deus quer que seja assim, e eu não posso lutar contra Deus que eu vou perder. Mesmo que eu gostasse, que eu sonhasse com aquilo, quantas vezes eu me frustrei com essas coisas que eu coloquei no meu coração, muitas ideias e planos que eu achei que ia ser coisas fantásticas, e não era de Deus aquilo. Deus disse: aquilo não vai ser bom para ti. E Ele trancou. Claro que hoje a gente tem um pouco mais de maturidade, a gente não fica sonhando mais, a gente segue mais o Senhor para não se frustrar, né?
Então, a gente se limita a aceitar aquilo que está ali orientado para não dar problema futuro. Mas eu já errei muito no passado com isso e ficava realmente vulnerável. Deus mostrando a minha fraqueza e mostrando a ira. E ele perguntava para mim, é razoável a tua ira? Se eu estou te livrando de coisa ruim? Quantas vezes ele disse isso para mim? E depois que passa 1 ano, 2, 3, aí você vai ver que aquilo não tinha sentido mesmo, ia te dar problema. Então Deus, sendo onisciente, ele nos livra de muitas coisas sem a gente saber também. Os perigos dessa vida que todos os dias tem, os acidentes. Deus nos livra, a gente só que não está vendo essas coisas. Sim. Como também daquilo que planejamos pode não dar certo. Né? E só para complementar sobre aquela pergunta do bloco anterior, que nós vamos nos conhecer na eternidade, eu quero dizer que a nossa alma sempre vai existir como ela é hoje. Né? A gente não vai mudar. Você vai sempre lembrar de tudo que aconteceu. Isso não será apagado. Não. Só que o que vai acontecer é que tu vai ser destituído do teu corpo carnal, onde está todos os problemas que afetam a tua psique e distorce toda a vida da pessoa. A lembrança fica, mas o sentimento não? Não. Seria isso? A gente vai lembrar de todas as coisas, mas não vai sentir nada ruim mais. Porque aquilo ficou como uma marca de passagem de uma experiência de restauração divina. Você vai ficar glorificando a Deus por causa daquilo. Entende? É difícil, né, de pensar que a lembrança irá existir, né? A memória irá existir, mas o sentimento será destituído. Né? Vou dar um exemplo aqui. Quando você faz uma cirurgia, como eu já fiz, aí você acorda da anestesia, tá aquele baita corte. Você fica desolado com aquilo, sentindo dor. Você não se mexe, você não consegue. Aquilo é uma desolação. Passa lá 60, 90 dias. Aí tu olha para aquele corte e você sente alegria. Porque tudo passou. Sim. Não te dói mais. Sim, verdade. Fica no esquecimento da percepção, né, da dor, da emoção, no caso, né, da alma. Deus é perfeito. Verdade. Vamos crer, né, que tudo isso vai passar. Né? É a esperança que nós temos. Bem, pastor, nós estamos chegando ao final aí de mais um Viver Bem em Cristo. Eu creio que foi muito produtivo aí, né, através dessas perguntas, e que as pessoas possam continuar enviando, né, mais questionamentos para que a gente possa trazer aqui, porque certamente o questionamento de um também é dúvida para muitos outros, não é? São perguntas que nós nos fazemos também. Então, pastor, muito obrigada aí pela sua ajuda, né, nesta caminhada aí em direção a Deus, né, buscando Deus e o crescimento espiritual. Muito obrigada, que possamos estar sempre aqui. Eu agradeço também a participação aqui, agradeço aí a audiência que nos ouve aí, e temos aí o nosso e-mail para feedback. Se vocês querem alegrar a gente, está tudo na direção certa. Se está edificando, vocês possam dar um retorno aí para a gente nos animar também. Tá certo. Muito obrigada, então, e até a próxima semana com o nosso Viver Bem em Cristo. Até lá. Viver Bem.